Aleluia, Senhor. Eu espero encerrar a ministração no tempo devido, mas se eu não conseguir, amada igreja, me perdoem, mas eu preciso falar tudo que o Senhor ministrou ao meu coração, porque eu sou uma serva, e eu digo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então que todos nós que estamos aqui nesta noite também possamos dizer ao Senhor, Deus, eis-me aqui, fala que teu servo ouve, fala que tua serva ouve, e que essa sede para ouvir a palavra do Senhor só venha crescer em nosso meio, que essa vontade de viver na presença de Deus, de crescer espiritualmente, só venha a cada dia mais estar em abundante em nosso meio, em nosso coração, em nome de Jesus, amém? Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Então, amém? Todos comigo? Marcos 10, 46. Então todos chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu. Então, como que era o nome desse jovem que vamos falar dessa noite? Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o cego Bartimeu, e Mateus fala que haviam 2 cegos, Marcos não fala, Lucas também não fala, dessa mesma passagem, mas Marcos ressalta o nome de um dos cegos. E por que será que está ressaltando o nome desse cego, Bartimeu? Porque nós vamos aprender com ele nessa noite. Em Lucas fala que ele perguntou, quem é que está passando aí? Como ele era cego, ele não conseguia saber o que estava acontecendo, a não ser perguntando. E ele perguntou, quem que está acontecendo? Quem que está passando aí? É Jesus. E o que ele fez? Jesus, filho de Davi. Ele começou a gritar, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Ele ficou quieto, igreja? Não. Ele começou a gritar ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele começou a gritar ainda mais? Porque ele teve fé. Ele teve fé, e é isso que a fé faz conosco. O tema da mensagem dessa noite é vida pelo Espírito, como usar a fé. Domingo terá continuação, porque desde o começo da semana foi passado esse tema para ficar lá no nosso coração pulsando. O Senhor fala sobre a fé o tempo todo aqui na igreja, amados. Há sempre mensagens de fé para nosso coração, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós vamos ver a profundeza da fé no culto de hoje e no culto de domingo. Então a fé, ela gera o que na nossa vida? Ela gera força, ela gera ousadia e ela gera insistência. Você pode ver o que aquele jovem, o que aquele homem tinha? Nada.
Ele era, infelizmente, enfermo. E ele era mendigo, porque ele estava pedindo esmolas. O que aquele homem tinha, amada igreja, a não ser a fé? A não ser a vontade de uma mudança. Então, ele gritou mais, ele teve ousadia. A fé proporcionou ousadia àquele homem. A fé proporcionou insistência àquele homem, porque ele começou a gritar cada vez mais. A fé deu força àquele homem que não tinha nada. Somente a fé é capaz de fazer isso em nossas vidas, de revolucionar o nosso estado. Diga glória a Deus. Eu preciso que você esteja atento para o que você está ouvindo aqui nessa noite. Continuação. 48 ainda. Mas muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, amados, o nosso Senhor parou e deu atenção àquele jovem, àquele homem. O Senhor Jesus dá atenção a você, querida igreja. Ele está aqui, atento para ouvir a tua voz, a sinceridade do teu coração. Quando você clama a Ele, quando você ora a Ele, quando você é sincero com Ele, de vez de você se desabafar, querer conselhos de homem, o Senhor está em todo tempo atento para te aconselhar, para te dar os melhores conselhos que você pode ouvir na tua vida. Ele está o tempo todo preparado para falar ao teu coração aquilo que você precisa de ouvir. E para derramar na tua vida bênçãos maravilhosas, pela graça dEle, que é um favor imerecido, porque Ele te ama. Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te transformar, Ele quer fazer o melhor dEle na tua vida, porque Ele te ama. Amém? Então Jesus parou e disse: chamem-o. E chamaram o cego. Foram lá para ele e disse: ânimo, levante-se. E ele está o chamando. Ele lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Nessa versão aqui disse que ele lançou a sua roupa para o lado e deu um salto. Na versão de King James também diz: ele foi tão animado que saltou, jogando a sua capa para o lado, deu um só salto e colocou-se de pé e foi ao encontro de Jesus. Pode ser que na sua versão diz que somente ele se levantou, amados, mas eu acredito muito que uma pessoa ir lá para ir receber a cura, porque ele tinha algo no coração dele, que foi a fé. Para uma pessoa ir rumo à vitória, com certeza ele deu um salto. Ele não se levantou de uma forma em lentidão, de uma forma normal. Eu acredito muito que ele foi de toda alegria. Jesus, aquele Senhor, aquele homem poderoso que tem operado milagres e maravilhas, Jesus, o filho de Davi, o prometido, o Messias, está me chamando, então eu vou. Ele saltou. É assim que nós devemos fazer também, saltar para ir aos braços, ao encontro do Pai, toda quinta, todo domingo, ao levantar de manhã para falar com o Pai. Nós temos que ter esse bom ânimo e essa alegria, porque a fé te capacita para isso. Não estamos em um dia bom, a fé te capacita para você enxergar dias melhores. Estou passando por uma tribulação, a fé te capacita para você passar por essa tribulação. Estou em trevas, a fé te dá força para você insistir
para você lutar quantas batalhas for necessário. Diga glória a Deus. Deus, Ele não trabalha na vida de pessoas que não manifestam fé, amados. Isso é impossível de acontecer. Não tem como. Não tem como Deus trabalhar na vida de uma pessoa que não tem fé. Não tem como. Por isso que é necessário nós termos o primeiro passo. O primeiro passo do crer. Foi assim que aconteceu com o pai do jovem lunático de Marcos 9. Só houve um mover na vida do filho daquele homem, porque ele disse para o Senhor, em Marcos 9, 24, ajuda-me com a minha incredulidade. Ele deu um passo de fé, por isso que houve a cura do filho dele. A mesma coisa aconteceu com a mulher cananeia, aonde não era o tempo dela receber milagres e maravilhas, por ela ser de outros povos, mas através da fé daquela mulher, do passo de fé, da insistência que ela teve, a filha dela que estava endemoniada foi curada. Continuando 50, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Continuando, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Jesus, o nosso Senhor, o mesmo ontem, hoje e eternamente, te pergunta nesta noite, olha para mim. O que você quer que eu te faça? Você vai responder essa pergunta na oração, quando terminarmos a ministração. Você vai colocar, mas eu sempre coloco as minhas orações, o Senhor sabe que eu quero, o Senhor sabe que eu desejo, o Senhor sabe que eu necessito, mas Ele quer relacionamento com você, e Ele quer te ouvir falar, com toda a humildade, amor, submissão, com toda a reverência, com todo o coração aberto, você vai falar para Ele. Ele vai te ouvir, amados. Sim? Você tem essa certeza que o seu Deus vai te ouvir, porque você tem fé. E olha, se você tem fé, olha o que vai te acontecer aqui, ó. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Se você entendeu, é isso que o Senhor vai falar para você depois da oração, que você falar para Ele tudo que você está precisando, tudo o seu desejo do coração. De Salmos 37, 5 ele fala, deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O desejo do teu coração Ele cumpre, e Ele tudo faz, quando nós cremos e quando nós temos fé que Ele fará. Ele vai dizer para você, vá, a tua fé te curou. É pela tua fé, que você vai ver o mover de Deus na tua vida, que você vai ver as coisas andarem para frente. Não dependemos de situações, circunstâncias, não dependemos de tempo, não dependemos de pessoas, nós só dependemos de Deus, através da nossa fé. Tudo está em nossas mãos, nada tem o poder de nos parar, nem Satanás, a não ser nós mesmos. Nada pode parar você, a não ser que você dê ouvidos ao diabo, ou dê ouvidos à sua carne. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Nós já sabemos o que está escrito em Hebreus 11:1, que é o versículo que fala da fé. Mas eu gostaria que você abrisse lá, em Hebreus 11, versículo 1. Estamos falando da fé.
Então, nada mais, nada menos do que falarmos desse versículo maravilhoso que é de Hebreus 11, versículo 1. Exemplos de fé. Hebreus 11, 1. Ora, amém? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mais uma vez. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é certeza, amados. Certeza é certeza. Enquanto ainda existir um mas na nossa vida, nós não vamos receber a vitória. Nós estaremos sendo incrédulos e carnais. Mas, sabe quando existe aquela frase que você fala, eu preciso, mas, eu quero, mas. O mas é dúvida, é preocupação excessiva, é carnalidade, é reclamação. Enquanto tiver o mas e esses tipos de coisas junto, nós seremos incrédulos e carnais, e a fé não vai se manifestar em nossa vida. Nós não vamos fazer o uso da fé agindo dessa forma. A fé, ela é espiritual. Então, uma pessoa carnal não tem como usar a fé, não tem como usufruir da fé. A fé faz com que cada obstáculo que surge no nosso caminho, que surge à nossa frente, seja ele qual for, a fé faz com que nós venhamos chutar ele para bem longe. Sabe quando você está caminhando, aqueles corredores que praticam aquelas maratonas, e surgem tem aqueles que saltam por aqueles cavalinhos que tem. Vamos supor que um daqueles obstáculos surge no seu caminho. A pessoa que tem a fé, ela vai meter um chute para passar, para que nada venha impedir de ela continuar a sua trajetória. De uma forma bem sutil, amada igreja. Quando nós temos fé, qualquer obstáculo, repito, que surgir na nossa frente, nós simplesmente vamos fazer com que ele desapareça. Diga glória a Deus. A fé tem esse poder. Vou falar de novo, para te dar força, para você ser uma pessoa ousada e insistente. Insistente para você não desanimar com os obstáculos. Força para você colocar por terra qualquer coisa que tentar te desanimar, qualquer coisa que tentar te paralisar, que entristecer o seu coração. Vamos lá, temos que ser pessoas espirituais. Precisamos de ter esse crescimento espiritual em nossa vida, igreja. Basta você querer e começar a andar nessa direção.
Nós temos que desenvolver a nossa vida espiritual. Se você ora uma vez, 2 vezes no dia, começa a orar mais. Faça mais para Deus. Se você ora 10 minutos, começa a orar 20, 30. Se você, dentro de si mesmo, reconhece que você tem lido, meditado pouco na palavra, começa a fazer mais. Se você tem sede de trabalhar na obra, é só levantar e falar: eu quero trabalhar na obra, eu amo Jesus, eu amo a obra do Senhor. Precisamos de crescer mais e mais espiritualmente. Nós não dependemos de ninguém, queridos, somente de Jesus. Ele quer nos aperfeiçoar a cada vez mais, para que nós possamos nos envolver mais e mais intensamente, para a glória do Senhor, para o reino do Senhor. Diga glória a Deus. Abra por favor em 1 Coríntios. Não importa qual estado, qual estágio de crescimento espiritual que você esteja. Não importa. Se você acha que você é um pequenino na vida espiritual, se você se acha grande na vida espiritual. Não importa qual estágio de crescimento espiritual você esteja. Deus, Ele tem um programa constante. Deus tem um programa constante de aprimoramento para a nossa vida, de crescermos com Ele. Nós nunca somos saciados completamente, sempre precisamos mais, de melhorar mais, de nos render mais, de sermos mais e mais submissos. A gente nunca sabe demais, ainda mais em questão da palavra de Deus. Basta querermos. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Amém? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Na sua versão, para que pudéssemos conhecer o que Deus nos dá gratuitamente. É necessário um quebrantamento de coração, uma aceitação, uma humildade, para que tudo que o Senhor fala conosco, nós precisamos de aceitar. Isso é uma forma de preparo, querida igreja. Tudo que o Senhor fala para nós é para o nosso próprio bem, é para o nosso crescimento, é para recebermos as vitórias que Ele tem para nós. Então, se Ele fala para nós que nós precisamos de ser mais espirituais, porque se nós não formos espirituais, não tem como usarmos da fé, e é através da fé que nós vamos ter força, que nós vamos ter insistência, e é através da fé que nós vamos conseguir. É através da fé que nos faz receber a vitória. Diga glória a Deus. 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Nós ouvimos da boca dos pregadores as verdades espirituais. Ouve quem quer, despreza quem quer. Mas o Espírito Santo, Ele ensina. E Ele sempre compara as coisas espirituais
com as coisas espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque eles são discernidas espiritualmente. A insistência do Bartimeu em ficar gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não aparenta uma pessoa louca? A insistência da mulher cananeia, aonde os discípulos também repreenderam aquela mulher, falando para ela ficar quieta, não repreenderam? Mas o que ela fez? Ela foi louca para querer a vontade de Deus se cumprindo, querendo ou não, amados, a cura é a vontade de Deus, e ela foi até o fim, para que através da fé dela, a filha dela foi curada. Então ela agiu dessa forma insistente, louca, dessa forma ousada, para que a cura se manifestasse. Mas da forma carnal, qualquer coisinha desanima a pessoa na fé. Se nós estamos na carne, qualquer emoção e sentimento paralisa a nossa fé. Se estamos na carne, nós vamos conseguir agir na fé? Nós vamos conseguir insistir naquilo que deve se insistir? Ou não, a gente vai dar ouvidos ao que provém da carne? O desânimo provém da carne. Sentimentos nocivos que já foi ministrado desse altar, sentimentos da carne. Qualquer coisinha, picuinha, sentimentos da carne, e isso vai paralisar você, ou você vai agir na fé, para fazer a vontade de Deus? Porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não permita que o mas continue. A fé é algo espiritual e não carnal. Parece loucura, parece chata, parece coisas chatas aos nossos ouvidos, parece ser coisas inconvenientes. Na onde existe fé, não existe incredulidade. Quando nós agimos pela fé, aliás, eu vou fazer uma outra comparação. A pessoa que lá não age na fé, é difícil de ela se encaixar nesses padrões aqui, no momento que ela está passando. A fé não se encaixa no momento carnal que ela está passando. Ela não consegue, não entra no entendimento dela, porque a fé é algo espiritual, ela não tem nada a ver com a parte humana, querida igreja. A parte humana vem do crer, você dá o primeiro passo, e a fé faz mover montanhas. É a fé que faz o milagre acontecer. Nos exemplos de fé que está lá de Hebreus 11, se você ler o capítulo inteiro, homens foram ressuscitados através da fé. Essas pessoas que você tanto admira na palavra, Abraão, Moisés, todos esses que você enche a sua boca para falar, homens de Deus, apóstolo Paulo, todos esses eram homens de fé, e não é à toa que eles estão lá, não é à toa que eles estão lá, escritos no capítulo inteiro de Hebreus, nomes citados. Pela fé aconteceu isso, pela fé de tal pessoa aconteceu isso. Não andeis por vista, mas pela fé, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vamos falar um pouquinho. Nós falamos tanto de carne, pessoa carnal. O que é ser carnal? O que é carne? A pessoa que anda na carne, o que isso significa? Romanos 8:1, por favor, abra tua Bíblia lá em Romanos 8:1, para ficar bem claro. Mas o que é ser uma pessoa carnal que tanto se fala? Então hoje vai ficar muito bem esclarecido para você.
O que é uma pessoa carnal? E uma pessoa carnal, ela não usa fé, porque isso é impossível. A fé provém de coisas espirituais, não provém da carne. Amém? Amém, igreja? Estão recebendo a palavra do Senhor de bom grado? Porque é do Senhor, não é minha. Eu só sou porta-voz do Senhor. Quando eu oro ao Senhor, eu falo: Senhor, usa minhas cordas vocais, usa minha língua, usa todo o meu ser, que eu seja totalmente tomada, possuída por Ti, ó Espírito Santo. Não seja eu, mas sim o Senhor. Então, quando você olha para mim, não me veja, veja o próprio Deus falando para você. Amém, queridos? Porque aí fica mais fácil de você receber de humildade, de todo o coração, para a glória do Senhor. Porque é para o seu próprio bem, é para o meu próprio bem. Porque quando eu recebi essa palavra do Senhor, a minha fé acendeu mais e mais. Ai, que vontade de, desculpa falar dessa forma, mas que vontade de já morrer e de ir logo lá para o céu. Não é isso que eu quero dizer, mas sabe aquela vontade de você logo ver Jesus, amar Jesus e estar ali com Jesus? Porque a fé faz isso, amados. Faz a gente querer Jesus mais e mais. Faz querer a gente trabalhar para Jesus mais e mais. Faz a gente ser que nem leão. Qualquer coisinha que surgir, seja ela grande, ela fica pequenininha diante de nós. A cegueira de Bartimeu, aquele estado de esmolas não foi nada para ele, perto do que ele, a vontade de querer Jesus, de querer a cura. A fé faz isso com a gente, amados. Se for tirado tudo de nós, olha para mim, se for tirado nossa casa, nossos filhos, que nem aconteceu com Jó, o que nos vai restar? O que vai restar para nós, a não ser a fé? O que vai restar para nós, a não ser a fé? A fé é tudo que você tem, queridos. Então usa ela. É uma luta contra a carne e o espírito, porque somos fisicamente humanos, natureza humana. Mas não seja carnal, não. Eu não sou uma pessoa carnal. Será que não? Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Senhor nos instrui, nos ensina, nos exorta, para que nós venhamos andar segundo o Espírito. A pessoa carnal, natureza humana, o homem carnal, ele é guiado pela carne. Ele é guiado pelos seus pensamentos. Ou seja, de acordo com as escrituras sagradas, a carne, ela não só significa um corpo físico, na linguagem simbólica aqui, mas ela se refere, querida igreja, desde Gênesis a Apocalipse, a natureza, a natureza caída, querida igreja. A pessoa carnal significa isso, a natureza caída, pecaminosa, aquilo que foi herdado lá de Adão, no jardim do Éden. É aquela inclinação para o mal, para o pecado. Sabe aquele pensamento que surge na sua cabeça, algo que não é legal, para você continuar seguindo aquela sugestão, até mesmo do próprio diabo,
para você continuar com seu coraçãozinho fechado, para você continuar na sua maneira de viver, que assim está bom, que assim que é, que nós não precisamos, porque a carnalidade não permite que nós venhamos sermos transformados, porque não cabe no dicionário carnal, não cabe a humildade, cabe só o orgulho e a soberba. A carnalidade não permite usarmos a fé, porque a vida carnal não tem como agirmos na fé, é impossível. A fé provém das coisas espirituais. O fato é que o homem carnal não é apenas aquele que tem pensamentos errados, mas é aquele que também age de acordo com os tais pensamentos. É aquele que pensa e age errado que age de maneira errada na hora que devia de agir de maneira correta. Não tem esse discernimento e esse domínio. A pessoa carnal, ela busca se alimentar de desejos pecaminosos. E na hora que surge a tentação, na hora que surge aquele desejo carnal, ela não tem o domínio. Então a carne, vem o pensamento, de vez de ela repreender o pensamento, e não seguir por aquele pensamento errado, a pessoa carnal, ela segue o pensamento errado. De vez de ela fazer o bem, ela faz o mal. De vez de falar o bem, ela fala o mal. De vez de ela agir com perdão, ela age de maneira contrária. De vez de ela ser uma pessoa mansa, ela age de maneira contrária. De vez de agir com amor, ela age com ódio. A pessoa carnal, ela não tem o domínio. Porque em Gálatas fala, é exatamente o que devemos fazer, o contrário daquilo que está escrito em Gálatas, dos frutos da carne. Nós devemos de agir conforme o fruto do Espírito. Diga glória a Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Abre lá, por favor. Logo já estamos encerrando. Gálatas capítulo 5. A vida pelo Espírito, como usar a fé. Você está aprendendo aqui que se você está na carne, você não vai conseguir usar a fé. Nós somos corpo físico, temos alma e o Espírito. Precisamos estar atentos. É o tempo todo, querida igreja. É o tempo todo. Atentos. Atentos. Por sermos pecadores, quantas vezes nós entramos na carne? Então, o que nós devemos fazer? Se arrepender, voltar e querer a transformação do Senhor. Nós vamos orar pedindo para Deus transformar a nossa vida. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos de sermos moldados pelo Senhor segundo a tua palavra. Isso é reconhecer, isso é humildade. Senhor, eu preciso te agradar, Pai. Eu preciso agir com a fé. E se eu estou na carne, eu não consigo agir na fé. E eu acabo perecendo. E isso não está sendo para o meu próprio bem. Estou fazendo para o meu próprio mal. Então, por isso o Senhor está nos ensinando nesta noite, se por alguma hora do dia, ou pode acontecer de nós sermos carnais, porque somos pecadores e falhos, de nós entrarmos na carne, nós venhamos de imediatamente reconhecer e voltar atrás, e agir de maneira espiritual. Amém? Senhor, me perdoe. Falei na carne agora, não tive a sabedoria. O Senhor disse que aquele que tem falta de sabedoria, peça-lhe será dado. Falei de forma carnal, me perdoe. Quero me reconciliar, quero reconsiderar. Volte e faça o bem. Pratique o fruto do Espírito. Amém? Para você conseguir usar a fé. Nós temos que insistir em fazer o que o Senhor nos diz que devemos fazer.
de sermos espirituais. Senhor, eu preciso ser espiritual, então eu vou insistir em ser espiritual. Amém? Gálatas 5, versículo 22. Vamos ler o versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E coisas semelhantes quer dizer, tem mais. Vai lá para o 22. Mas o fruto do Espírito estão acompanhando comigo? Amém? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é a temperança. Tá certo que em Tiago 3 fala que é muito difícil dominarmos a língua, porque a língua ela é um órgão difícil de se dominar, de refrear. É exatamente isso que ele fala. Ele compara a fonte de água amarga, salgada, e fonte de água doce. Não tem como jorrar duas fontes. Quer dizer, ou somos carnais, ou somos espirituais. Ou tratamos as coisas com ódio, e as coisas pendendo à carne, ou tratamos as coisas com amor, com mansidão, que faz parte do fruto do Espírito. É difícil, queridos, mas Jesus venceu, e nós também nele conseguimos. Nós precisamos simplesmente pedir: Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu quero viver, insistentemente pedindo, eu quero viver o fruto do Espírito na minha vida. Eu quero manifestar os frutos do Espírito na minha vida, porque eu entendi que a fé provém do Espírito, não provém da carne, porque quem está na carne é impossível usar a fé. É impossível usar a fé. Volta rapidamente para encerrarmos lá em 1 Coríntios, onde você estava. 1 Coríntios capítulo 2. Amém? Primeira Coríntios nós lemos o capítulo, 1 Coríntios 2, nós lemos até o 14. Quem não crê quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então nós estando no Espírito, amada igreja, tudo que o Senhor fala para nós será de bom grado e aceitaremos. Amém? Porque os que estão na carne, porque quem não aceita, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-la, porque são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e por ele mesmo ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Pois nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Nós aceitamos de bom grado tudo que vem de Deus, porque é maravilhoso para nossas vidas. Nós já vimos o que acontece com aqueles que desprezam a palavra, os ímpios. Eles vão perecer. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós ouvimos a sua voz. Diga glória a Deus. E o que nós falamos para o Senhor? Feche os seus olhinhos aí. Fala para o Senhor Jesus: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui. Fala que tua serva ouve. Então ouve a voz do Senhor e pratica ela.
luta contra a sua carne, para você ser espiritual e usar a fé. Se não houver renúncia, não há mudança de vida. Precisamos de renunciar à carne, não insistir na carne, não insistir nesses pensamentos, não insistir nessas frases aonde existe o mas, aonde existe dúvidas, incredulidade, aonde existe reclamações, aonde existe esses pensamentos, aonde existe esse falar mal do próximo. Nós temos que se desfazer disso. Nós temos que ter o domínio, os frutos do Espírito, o amor. Se não houver renúncia, não tem como ter mudança de vida. O negócio é que toda história, ela tem dois lados. Para uma causa, para se julgar uma causa, ela tem dois lados. Se nós ouvirmos só um lado dessa história, nós iremos agir com injustiça. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Tem dois lados dessa história. Nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos injustos com Deus. Nós temos que usar a sabedoria. Não adianta aquele momento de tribulação que surge, nós nos revoltarmos com Deus. Nunca, jamais será culpa de Deus, queridos. Nós temos que agir de maneira espiritual. E de maneira espiritual agir com a fé. E botar por terra tudo que nos faz mal, tudo que tenta nos impedir, tudo que tenta nos paralisar. A bênção já é nossa, já é garantida. Diga glória a Deus. O Senhor disse que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. A nossa bênção já é garantida. Diga glória a Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É necessário crer e entrar no mundo espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Feche a sua Bíblia e se coloque de pé. Você entendeu aqui que a fé, ela tem a ver com o mundo espiritual. A fé não tem nada a ver com a carne. Viva pelo Espírito, querida igreja. Você aprendeu como usar a fé. Viva pela fé, não por vista, não por homens, não por palavras, mas pela fé em Cristo Jesus, que já te deu a vitória sobre todas as coisas. Como Bartimeu, usou a fé. Como cada um de nós que necessitamos de um milagre, nosso Deus pode fazer esse milagre. Somente use a fé e viva pela palavra do Senhor. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti, Jesus, somos falhos. Sem ti eu sou tão frágil e frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda que tudo será tirado de você, ainda te resta fé. O que eu não
posso fazer. O Senhor pode. Tu pode. A mudança que precisamos. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, Eu tomo posse. eu tomo posse. É pela fé, querida igreja. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O Senhor Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Fala para o seu Senhor. Fala para o seu Senhor. Coloca tudo diante dele. Vinde a mim, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Eu vos saciarei. Não tem como beber da fonte que mata a sede se não for indo até a fonte. E Jesus é esta fonte. Então beba desta fonte. Beba do Senhor. Você jamais terá sede, porque Ele te supre, Ele te carrega, Ele te capacita. Através da fé você tem força. Através da tua fé você será curado. Através da tua fé você será liberto. Através da tua fé você será transformado. Através da tua fé você vai ver mudanças acontecer. Através da tua fé você vai crescer com Deus, para a glória do Senhor. Não para a glória de homens, mas para a glória do Senhor, para crescimento espiritual, para nos envolvermos mais com o Senhor, por amor ao Senhor, porque nós estamos aqui de passagem. Esse mundo não nos pertence. A nossa missão é só de pregarmos o Evangelho. A nossa missão é de carregarmos almas e mais almas em favor do reino de Deus. Nós temos que olhar para nós. Nós temos que ter a humildade no coração e reconhecer que precisamos ser transformados, que precisamos ser espirituais, porque se nós não formos espirituais, nós não conseguiremos agir pela fé. Deus abre os nossos olhos nesta noite. O Senhor reaviva a tua vida espiritual. O Senhor faz por você nesta noite. Então, em nome de Jesus, começa a agir de maneira diferente. Começa a praticar a palavra do Senhor. Começa reconhecendo. Começa colocando em prática os frutos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que toda forma de impedimento, que toda atrapalhação, que todo agir maligno que tem se colocado no caminho dessas pessoas para desanimar a fé, para esfriar a fé, agora chegou a hora de batalharmos. Erga a tua mão para o alto. Erga a tua mão para o alto, porque chegou a hora de guerrearmos. Nós já colocamos tudo diante do Senhor, tudo que precisamos, e pela nossa fé já recebemos. Mas tem algo que quer tentar impedir a nossa bênção, a nossa cura. Tem algo que quer fazermos andarmos para trás e não para frente. Tem algo que quer fazer com que nós venhamos ser carnais, para não usarmos a fé. E esse algo é Satanás, o inimigo da nossa alma. É ele que quer impedir as nossas bênçãos. É ele que quer nos roubar, nos matar e destruir. É ele que faz com que nós venhamos andar nos pensamentos e sentimentos nocivos. Ele junto com a carne. Então, em nome de Jesus, vamos botar por terra toda ação maligna do diabo. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que se coloca no nosso caminho para desanimar a nossa vida, para esfriar a nossa fé, toda ação maligna do diabo que vem para me enganar,
que vem para enganar o povo, que vem para causar confusão, que vem para causar atrapalhação, perturbação, todas as ações malignas do inferno que tem agido em nosso meio, em nome de Jesus, vai cair por terra agora. Todo levante de Satanás, todo agir diabólico que tenta paralisar, que tenta atrapalhar, que tenta fazer com que essa pessoa venha abandonar, vai cair por terra agora, diabo. Aonde você levantou para cair agora. Aonde você usou essa pessoa para tentar fazer com que haja confusão, para fazer com que haja todo tipo de discórdia, você vai cair por terra agora. Todo espírito maligno, todo levante das trevas, em nome de Jesus, onde tem tocado no físico, toda dor de cabeça, toda insônia, toda atrapalhação, perturbação, em nome de Jesus, seja no corpo, na alma dessa pessoa, aonde tem um agir maligno, inveja, feitiçaria, toda atrapalhação, obra de bruxaria, para que a vida dessa pessoa financeiramente não vá para frente, vai cair por terra agora, vai ser destruído, vai ser falido, vai ser anulado todas as obras do inferno contra a vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus nós te resistimos, Satanás. E quando nós te resistimos, você é obrigado a sumir, a desaparecer, a fugir. Aonde a luz entra, as trevas desaparecem. Então a luz está entrando agora. E aonde existe ainda uma fagulha do diabo, ele vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, todo mal, nós damos a ordem agora, aonde estiver, no nome de Jesus te damos a ordem, sai das nossas vidas e dos nossos caminhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor por todas as bênçãos e maravilhas, pelos ensinamentos. Obrigada, Senhor Deus, por nos levantar, por nos dar a Tua mão, por estar ao nosso lado, por cuidar de cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer, ó Deus. Sem o Senhor nada podemos fazer, ó Pai. Obrigada. Obrigada, meu Pai amado. Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse.